Olá, amigos e amigas, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Que Jesus nos inspire, nos abençoe para mais esta noite de estudos de O Livro dos Espíritos. Hoje, dia 9 de dezembro de 2021. Estamos iniciando, então, aguardando apenas uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam acompanhar aqui conosco, né? Oi, Ivani Santos aqui no Instagram, muito boa noite. A Ellen Santos também, que legal, muito bem-vinda, viu, Ellen? A irmã, né? Que legal, muito bem-vindas. Já vamos iniciar já. Só estou com um probleminha aqui de internet, deixa eu ver se resolvo. Bom, vamos tentando resolver aqui. Na semana passada, nós estudamos o tópico possessos, né? E hoje nós vamos estudar o tópico anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. É um assunto, assim, bastante interessante, né? E creio que não vai dar para a gente estudar o tópico todo. Creio que nós vamos precisar de mais uma live da próxima semana para a gente tentar concluir esse estudo aí, tá bom? Nós vamos iniciar pela questão número 489. Até aqui uma observação, porque nós não vamos estudar o tópico, dois tópicos. Nós não vamos estudar convulsionários. Vou explicar por quê até. Eu entendo que esse tópico, que é bem curtinho, ele não é algo assim muito comum, que tenha alguma coisa com a atualidade nossa. Parece que são casos assim mais percebidos à época de Kardec, né? Creio que não vai acrescentar muita coisa. E o tópico afeição que os espíritos votam a certas pessoas, eu entendo que esse tópico, também curtinho, nós já vamos abordá-lo com o estudo desse que nós vamos ver hoje aqui, né? Que é sobre espíritos protetores, espíritos familiares, tá bom? Eu só estou com um pequeno problema aqui no meu Face. Deixa eu ver, pessoal, um minutinho se eu consigo resolver, porque eu uso um retorno aqui para acompanhar aquilo que vocês interagem. Eu não estou conseguindo reproduzir aqui, só vou tentar mais uma vez, só um minutinho, por favor. Vamos ver se dá certo agora. Agora sim. Agora vai dar. Bom, legal então. Deixa eu ver aqui o pessoal do Face também chegando, né? Desculpa, pessoal, por esse pequeno probleminha aí. Nosso abraço aqui, o amigo Joaquim Bueno, a Darley Miolo, muito boa noite, Cleusa Bueno, Marilena Liporini, querida amiga Carla Olsen, lá do Farol de Luz, Rio Grande do Sul, Simone Otávio, Larissa Mello. Muito bom, pessoal. Me desculpe, também peço pela mudança aí de horário. Como eu expliquei na semana passada, houve um pequeno problema aí que eu precisei atender, questão familiar. Mas vamos ver se a gente consegue logo retornar para as 20 horas, né? Porque eu creio que é um horário melhor, né?
Mas obrigado aí pela compreensão de vocês e me desculpe pela confusão que acabou gerando aí, né? Cláudia Laforga de Toledo também, muito bem-vinda, viu, Cláudia? A Lourdes, a cunhada, bem-vinda, Lourdes, aqui no Instagram. Pessoal, então nós vamos partir da questão número 489, tá bom? O nosso amigo Rodrigo também, o Rodrigo Fernando Gomes, um abraço, Rodrigo, bem-vindo aqui ao estudo nosso, viu? Fique à vontade, seja muito bem-vindo. Que quiser interagir, perguntar, nos auxiliar com algum comentário, sempre muito bem-vindo, tá bom? Então, a Simone e Otávio também, né? Que era Simone Camargo. Tá bom, Simone. Maraísa Bulgarelli, muito boa noite. Pessoal, então a questão número 489, Allan Kardec pergunta assim: há espíritos que se liguem particularmente a um indivíduo para protegê-lo? E a resposta que os espíritos superiores dão: ao irmão espiritual, o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Só isso, né? Então aqui fica claro que primeiro a gente já sabe, né, que nós temos uma proteção espiritual em geral, todos nós temos, nós sabemos disso, que muitos espíritos trabalham na proteção, no auxílio, né, de todos nós em geral, nós sabemos disso. Muito boa noite aqui o amigo Luiz Otávio, um abraço, Luiz Otávio, muito bem-vindo. Então, mas aqui nessa pergunta fica claro que existe uma proteção particular, né? Uma proteção individualizada. Cada um de nós temos um espírito protetor, ou chamado anjo da guarda, né? Que nos protege, que nos acompanha. Vamos ver aqui mais detalhes sobre isso. Eles até dizem aqui na resposta, né? O irmão espiritual, dando mais aquela ideia assim da família mesmo, né? De uma família espiritual, onde aqueles que são irmãos mais velhos, vamos dizer assim, né? Protegem aqueles irmãos menores, é essa a ideia aí, né? E a questão 490, já encaminhando junto aqui, porque são curtinhas, né? A Karen Cristine também, muito bem-vinda, viu, Karen? Muito boa noite. A questão 490 que pergunta assim: que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? E eles respondem: o espírito protetor, pertencente a uma ordem elevada. Então aqui, amigos, a gente percebe uma informação bastante importante, né? Só um segundinho. A Tata Tomicioli também, muito boa noite, bem-vinda. Nós percebemos uma informação muito importante que é sobre essa questão da ordem elevada, né? Mas primeiramente vamos deixar claro aqui a questão das palavras, né? Anjo da guarda ou espírito protetor é a mesma coisa, né? Para que a gente não faça confusão aí quanto às palavras. A amiga Eliane Ferreira também aqui, boa noite, Eliane. Que nosso anjo nos proteja, que legal, é isso mesmo, né? Vamos trabalhar bem essa ideia aí, porque pode ser que a gente não está ainda abusando como deveríamos desse nosso amigo aí, né? Desse anjo protetor. Aldete Oliveira, boa noite também. Então, anjo da guarda, espírito protetor, mesma coisa, né? Questão de palavras. E aí, como falei, né? Vamos prestar atenção nessa colocação que eles dizem aqui. Pertence a uma ordem elevada. Aqui, pessoal, nós precisaríamos recordar daquela escala espírita, lá da questão número 100 até a questão 113, né, do Livro dos Espíritos. Lá naquela escala espírita, se vocês se recordam, Allan Kardec fez uma classificação, né, com a orientação espiritual, dizendo que a gente poderia entender os níveis evolutivos dos espíritos em 10 classes, né? Então ele começa lá na classe inferior, que chama espíritos impuros, chegando até o topo, né? Aqueles mais elevados, que são os espíritos puros.
E todas essas 10 classes, Allan Kardec encaixou em 3 grandes grupos, né, que ele chamou de ordens. 3 ordens, né? E essas 3 ordens quais são? A mais elevada, espíritos puros, a intermediária, bons espíritos, e a inferior, espíritos imperfeitos, né? Então, quando eles dizem aqui que o anjo da guarda pertence a uma ordem elevada, quer dizer que ele pertence à ordem dos bons espíritos. Ele não está na nossa, eu digo nossa, pelo menos minha, tá? Não sei, não estou afirmando de vocês, mas eu me sinto e sei que sou um espírito imperfeito, né? Não estou na classificação de um bom espírito ainda. Vamos chegar lá, né? Mas então esse anjo da guarda está numa ordem elevada. Ele pertence à ordem dos bons espíritos, tá? A Ivani dizendo aqui, agradeço sempre a proteção do meu anjo guardião. Isso é isso aí, Ivani, é muito legal, muito importante isso. A nossa amiga Lélia Rosa também, chegando aqui, Marco Antônio Macedo, querido amigo, muito bem-vindos. Bom, e nessa questão aqui, pessoal, quando a gente fala de ordem elevada, né, a gente sabe que esse espírito é mais elevado que nós, mas algumas pessoas, eu creio que chegam a fazer uma confusão de achar que às vezes ele é um pouco só mais elevado, né? Que ele pode ser um espírito mais ou menos como a gente, que tem um bom entendimento e já é um anjo da guarda. Mas não é bem isso que Kardec está dizendo aqui, os espíritos estão dizendo. Quando eles afirmam que ele pertence a uma ordem elevada, ele é, no mínimo, um bom espírito. Lembra, a ordem dos bons espíritos tem 4 classes. Os benevolentes, né? Os sábios, os de sabedoria e os superiores. Ou seja, tem 4 níveis dentro da ordem de bons espíritos. Então, pelo menos, ele é um espírito benevolente, aqueles mais simples dos bons espíritos. Mas ele está acima da nossa condição de espíritos imperfeitos. Creio que fica bem claro isso, né? Porque senão, se fosse um espírito só um pouco mais evoluído que nós, a gente iria se lembrar daquela fala de Jesus, é cego conduzindo cego, né? Porque para ele nos conduzir ao bom caminho, para ele nos orientar, ele precisa, né? Lógico, ter uma boa elevação espiritual, né? Maraísa Bulgarelli também, né? Bom, tudo bem, pessoal, nessa questão aí, tudo em ordem, alguma dúvida, vamos falar ainda mais do assunto, tá? Mas se alguém quiser aí fazer a sua colocação, né, acrescentar alguma coisa, alguma pergunta, fiquem à vontade. Bom, questão número 491, que diz assim: qual a missão do espírito protetor? Veja bem, qual a missão, né? E eles respondem: a missão de um pai com relação aos filhos, a de guiar o seu protegido pela senda do bem, auxiliá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas suas aflições, levantar-lhe o ânimo nas provas da vida. Eu achei essa comparação bastante interessante que os espíritos fizeram, né? Essa metáfora aí dos pais, né? Porque, imagine, os pais em relação aos filhos pequenos, principalmente, esses pais têm todo aquele cuidado com as crianças, né? Aquela proteção, aquele zelo, né? Aquele desejo de ensinar tudo que há de bom, aquela presença constante. Nós estamos falando isso em geral, né, os pais? Mas é esse cuidado todo. E esses pais acompanham esses filhos até quando esses filhos consigam se manter, de certa forma, né? Ter uma certa independência aí, uma maioridade, até que esses filhos consigam se manter sozinhos, consigam fazer escolhas, seguir o seu caminho, os pais estão ali presentes. Então é mais ou menos essa ideia do espírito protetor, do anjo da guarda. Nós estamos aqui na condição de filhos, crianças, né, espirituais, que eles precisam acompanhar os nossos passos, eles precisam estar nos protegendo a todo instante, nos
nos orientando, né? Nós precisamos muito. Nós não estamos ainda na condição daqueles jovens que já não precisam mais dos pais, né? Como dei o exemplo aqui dos pais. Nós precisamos muito da presença desses bons amigos, né? Desses espíritos protetores aí, tá bom? E eles dizem aqui, né? Guiar o seu protegido pela senda do bem. Vejam, eles vão sempre nos apontar o bom caminho. Para eles nos apontarem o bom caminho, eles precisam ter uma evolução, vocês concordam? Porque às vezes nós, espíritos imperfeitos, nem sempre fazemos boas escolhas. Então, se nós tivéssemos um anjo da guarda que fosse um pouco só mais evoluído que nós, mas fosse ainda um espírito imperfeito, ele nem sempre nos conduziria pelo bom caminho, né? Então, esse espírito elevado que nos acompanha, né? Ele nos guia pelo bom caminho, que nós vamos ver mais detalhes, mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Isso é importantíssimo, né? Eles vão nos inspirar, eles vão nos transmitir seus bons conselhos, né? Mas se nós não quisermos ouvi-los, a decisão é nossa, é livre-arbítrio. O amigo Anderson Tavares aqui também, bem-vindo, Anderson, boa noite, viu? Tudo bem, então, né, que livre-arbítrio vai sempre imperar, né? Sempre a gente faz as escolhas. E esse auxílio, né, que o anjo da guarda nos oferece, pessoal, vamos compreender que é uma coisa bem sutil, né? É a nível de inspiração, tá? É a nível na acústica da alma, vamos dizer assim, né? Uma linguagem mais poética aí, né? Para a gente compreender que aquele auxílio sutil que chega através dos pensamentos, né? Mas que dá sim para nós recebermos essa inspiração. É que nem sempre a gente quer ouvir, nem sempre a gente quer seguir, mas que nós recebemos, isso nós recebemos. E eles dizem aqui também, né? Para nos consolar nas aflições, né? Imaginem vocês aqueles momentos da vida que algumas fases da vida, pessoal, nós passamos fases mais difíceis, né? Momentos daquelas expiações mais duras, chega um momento que são aquelas fases de enfrentar momentos mais difíceis que já estavam previstos muitas vezes pelo planejamento reencarnatório. Então, nesses momentos mais difíceis, aí é que mais se faz presente, né? Esse bom amigo espiritual. Aí é que ele vai estar atento para nos fortalecer, para levantar o ânimo, como está dizendo aqui, né? Mas é lógico que vai depender se nós o buscamos, né? Com as nossas, através da oração, com a nossa conversa com esse bom amigo. A gente precisa buscá-lo, né? A gente precisa pedir a ele a sua ajuda. A gente precisa conversar com esse bom amigo, né? Porque ele vai estar à nossa disposição. Mas é preciso que a gente faça a nossa parte, né? E eu confesso aqui para vocês que eu, quando li novamente esse tópico, né? Que já li o Livro dos Espíritos algumas vezes, né? Mas quando estou aqui agora preparando novamente esse estudo, eu me dei conta que não tem pelo menos, né, na vigília, sinto que preciso aumentar a minha comunicação com esse bom espírito. Às vezes a gente acaba deixando um pouco de lado, esquecendo esse amigo, né? Eu, pelo menos, estou falando de mim. Então eu quero dar um exemplo meu, que estou aí, creio que falhando nesse ponto, que deveria ter uma interação maior, para a gente perceber o quanto é importante, né, estabelecer esse vínculo, essa ligação com esse bom amigo. Pode ser que até desdobrado do corpo durante o sono eu possa até agir de forma melhor, mas aqui na vigília sinto que preciso melhorar nesse ponto.
E me despertou isso aqui, esse estudo, né? O quanto é importante a gente buscar mais ativamente. Vocês vão ver mais algumas questões à frente, como que eles insistem até para que a gente mantenha essa comunicação com eles, tá? A Ivani diz aqui, ao sair peço sempre o auxílio do anjo da guarda. Legal, Ivani, muito bom mesmo, viu? A ideia é essa, que você continue assim, porque é isso que eles nos oferecem, né? A proteção, o amparo, e é bom sempre a gente manter, né? essa vinculação mais próxima aí com esse amigo, né? Bom, tudo bem até aqui, né? Vamos seguindo aí, pessoal, mas fiquem à vontade, tá? Nós vamos agora na questão 492, tá bom? Que pergunta assim: o espírito protetor se dedica ao indivíduo desde o seu nascimento? Veja que pergunta interessante também, né? Por quanto tempo ele nos ajuda durante a vida? Olha só que resposta que eles dão. Desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita ou espiritual, né? Depois da morte. E mesmo, vejam só, e mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Vejam o trabalho, né? A dedicação desse amigo espiritual que nos acompanha a vida toda após a morte do corpo e ainda em outras existências, né? É muita dedicação, né, desses bons amigos. Olá, Tatiana Tavares também dizendo aqui, sinto a proteção deles 24 horas por dia. Olha só. Muito legal, Tatiana. Muito obrigado aí pela tua participação, deixando esse registro aí que nos incentiva, né, a buscarmos realmente esse contato aí, né? Quanto mais a gente exercita isso, né, Tatiana, creio que a gente vai percebendo mais a presença desses amigos, né? A nossa amiga Ana Lúcia Olívio Matos também, boa noite, dizendo aqui: posso orar para os anjos dos meus filhos? Sempre faço isso. Que legal, né? Muito bom. Claro que sim, sempre é válido, né? A gente que nós estamos cuidando dos nossos filhos, né, Ana Lúcia? E pedindo ajuda para aqueles que cuidam de nós também. Então, assim, é uma proteção. A gente vai ver mais à frente, Ana Lúcia, que eles também cuidam de outros, né? Tem uma exclusividade com cada um de nós, aqueles que eles cuidam em particular, mas que eles podem também estender esse cuidado a outros. Nós vamos ver uma questão mais ou menos nesse sentido aí, tá bom? A Lélia dizendo aqui, de alguma maneira nós fazemos algo de bom para nosso anjo da guarda? Troca de energia e vibrações? Olha, legal a pergunta da Lélia, né? Será que a gente faz algo de bom para ele, né? Porque ele que faz para nós é certeza, né, Lélia? Mas será que a gente faz algo de bom para ele? Eu creio, Lélia, que o que nós podemos fazer de bom para eles é seguir os seus conselhos, né? Porque nós vamos ver também uma outra questão, que eles têm muito trabalho conosco, né? Dá para a gente imaginar. Então, se a gente corresponder às expectativas, ou seja, colocarmos em prática os conselhos bons que eles nos oferecem, nós já estamos, né, ajudando na missão desse bom amigo, né? A Carla Olsen também dizendo aqui, como será a escolha deles? Então, tem uma perguntinha mais ou menos, Carla, nesse sentido também, né? Vamos até antecipar um pouquinho, porque a escolha, veja bem, eles dizem que o anjo recebe uma tarefa, né, para cumprir, para acompanhar determinada pessoa, né, determinado encarnado, que ele vai proteger, mas eles que nos escolhem, né? Eles nos escolhem, assim, lógico que para um anjo, né, para um espírito mais elevado, né, ele não tem assim muita particularidade, mas diz lá que ele pode, se ele quiser, escolher aqueles que de uma certa forma representa a eles uma afinidade maior, não de convivência, vamos dizer, mas pelo estilo que a pessoa vive, o que a pessoa busca,
pode ser que aquela forma de vida agrade mais a missão que eles queiram desempenhar junto de nós, né? Mas não fala muito detalhadamente, tá bom, Carla? Assim, não entra muito em detalhe essa questão, não. Bom, vamos ver aqui, acho que dá para ir mais um pouquinho. Lógico que dá, ainda é cedo, mas vamos na próxima. A Fátima Bovo Fernandes também, muito boa noite, bem-vinda. A questão número... Não, espera um pouquinho, eu até acabei me confundindo aqui. Nós nem comentamos ainda essa questão que eles acompanham desde o nascimento até a morte, né? Vamos só falar mais um pouquinho sobre isso. Porque eu imagino assim, é uma grande bênção de Deus, né? Uma misericórdia de Deus nos conceder a presença desse bom amigo que nos acompanha durante tanto tempo, né? Tanto na existência atual, como em outras existências, em novas existências reencarnatórias aí. Esse amigo pode estar ao nosso lado, né? E esses amigos vão nos acompanhar por muito tempo, não que seja o mesmo, tá? Mas pode ser que eles acompanhem determinada pessoa por algumas existências, mas que nós vamos precisar da presença dos anjos da guarda por muito tempo. Até quando? Nós vamos precisar até quando nós nos tornarmos espíritos puros, vamos dizer, né? Ou espíritos num alto nível aí de elevação, um espírito superior, que não precise mais do auxílio, a gente já consiga viver plenamente a lei de Deus, né? A gente não precise mais do auxílio para fazer boas escolhas. Então essa presença do anjo da guarda vai ser muito longa ao nosso lado, não ao nosso lado fisicamente, vamos entender isso. Nós vamos também ver uma questão falando sobre isso. O anjo da guarda pode estar a uma distância imensa, mas ele se liga a nós pelo pensamento, ele nos acompanha, né? Pois ele é um espírito de alta elevação, tá bom? Na questão agora, a Celina do Carmo Macedo também, muito boa noite, Celina, bem-vinda. Na questão número 494, Allan Kardec pergunta assim: o espírito protetor fica fatalmente preso à criatura confiada à sua guarda? Tá vendo? Essa foi a questão aqui que a Ana Lúcia fez, né? Se não me engano, falando dos filhos. O espírito fica só para ajudar aquela pessoa que ele assumiu a tarefa, né? E eles respondem assim: frequentemente sucede que alguns espíritos deixam suas posições de protetores para desempenhar diversas missões, mas nesse caso outros os substituem. Então aqui a gente percebe que o espírito que nos acompanha particularmente, pode ser que ele de repente, por ser um espírito de muita evolução, que tem tarefas inúmeras, né, na espiritualidade, pode ser que ele precise desempenhar alguma outra tarefa por algum período de tempo. Então o que pode acontecer? Ele não vai nos deixar sozinhos. Virá outro espírito na mesma condição para continuar a tarefa que ele vinha realizando, né? E o que é interessante, assim, entre os espíritos dessa elevação, eles não têm esse personalismo nosso, né? Aquela questão que a gente diz assim, mas precisa ser eu, se o outro vier não vai fazer do mesmo jeito. Os espíritos nessa elevação não têm essas coisas nossas, né? Esse orgulho, esses personalismos de achar que nós fazemos melhor a coisa, né? Eles não têm, eles substituem um ao outro na mesma condição, né? Realizam a tarefa do mesmo jeito, sem exclusivismo, sem vaidades, né? E aí na questão 493, que é o que eu falei da questão da Ana Lúcia, colocou, né? É na questão 493 que eles dizem aqui que eles podem até proteger outras pessoas em menor exclusividade. Tipo assim, como ela perguntou do filho, de repente ela pede pelo filho. Aí o anjo protetor dela pode voltar o seu olhar particularmente para esses filhos, né?
e atender ali por um tempo as necessidades desses filhos, apesar que eles têm também o deles, né? Mas pode acontecer isso, tá? E aí, porque eles cuidam mais particularmente de cada um de nós, mas eles também conseguem auxiliar outros que eventualmente ali por algum tempo precise, né, do auxílio deles de alguma forma. A Rafa Souza também. Olá, Rafa, boa noite, viu? Dizendo aqui, ô galerinha, uma boa noite a todos. Legal, muito bem-vinda, Rafa. Bom, o que mais aí? Então, a gente precisa pensar também, né, pessoal, o seguinte: o anjo da guarda, ele não está 24 horas protegendo a cada um de nós, ele não está colado na gente, né? Não é essa a ideia. Senão vai parecer assim, que tudo que a gente vai fazer, o anjo da guarda está de olho, ó, pisa ali, não pisa ali, vai por esse caminho. Não. O anjo da guarda é um espírito de muita ocupação importante, né? Ele sabe os momentos que mais nós necessitamos dele. Então não é aquela coisa assim, um acompanhamento 24 horas por dia, né? Eles sabem o momento, né? A qualquer momento que precisarmos, eles estarão a postos. Mas eles não precisam. Por exemplo, a gente vai trabalhar profissionalmente. Uma coisa rotineira que a gente faz sempre. É lógico que ali não vai precisar de uma proteção constante, ali a gente precisa saber agir, né? Estou dando um exemplo, assim várias outras coisas. Agora, de repente a gente vai viver uma fase da vida que é aquele momento mais difícil, ou a gente está vivendo um problema familiar, de desentendimento. É lógico que esse espírito vai se fazer mais presente, ele vai acompanhar mais de perto, para a gente compreender que a presença dele, né, mesmo que à distância, ela é mais constante nos momentos que nós mais precisamos, tá? Não é aquela coisa assim, né? 24 horas por dia. Bom, tudo bem aí quanto a essa questão também, pessoal? Hoje vocês estão mais quietinhos, aí não estou vendo muita interação aí. Mas vamos seguindo, né? A questão agora, número 495, pessoal. Essa pergunta, ela é bem longa, né? Tem uma resposta grande aí que nós vamos tentar comentar essa resposta aos trechinhos aqui, porque a pergunta é bem longa e eu acho que ela tem várias, né? Tudo que eles respondem ali são falas importantes, tá? Então a gente vai tentar ler um trechinho, comentando, tá bom? Bem devagar, sem pressa aí, porque tem muita coisa para tirar na resposta dessa questão 495, tá bom? Então, a pergunta é a seguinte: poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos conselhos? Vejam que pergunta importante essa, né? Primeiro, nosso boa noite aqui também para Cidinha Serem Lemes. Muito boa noite, Cidinha. Um abraço ao nosso amigo Paulo, saudade dele também. Seja muito bem-vinda, viu? Então, voltemos lá à pergunta, né? Poderá dar-se que o espírito protetor abandone o seu protegido por se lhe mostrar este rebelde aos seus conselhos? E vejam a resposta, que interessante, né? A resposta diz assim: o espírito afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis e que mais forte é no seu protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. Vejam, olha que interessante. Porque o Allan Kardec perguntou, né, se ele pode nos abandonar, aquela ideia assim, deixou-nos, né? Deixou-nos sozinhos. E aqui eles estão respondendo que ele não nos abandona.
mas ele pode se afastar, né? A Celinha Lombardo, boa noite, Celinha. Dizendo aqui que teve que fazer uma pausa no vídeo. Se já fez, tudo bem. Como entender o anjo da guarda de criminosos que, por mais que inspire os tutelados, esses não atendem? Olha só que Celinha sempre trazendo perguntas aí para a gente pensar bastante, né, Celinha? Porque vamos pensar uma coisa, né? É lógico que todos têm um espírito protetor. Vamos pensar bem isso, pensando aqui na pergunta da Celinha primeiro. Todos nós temos um espírito protetor, tá? Mas também nós precisamos compreender que existem níveis evolutivos das pessoas encarnadas na Terra. Vocês concordam? Não é porque nós estamos no mesmo planeta que nós estamos todos na mesma condição evolutiva. Aqui na Terra, a gente poderia dizer que tem aqueles que são espíritos ainda bem primitivos, né? Que são espíritos ainda bem crianças espirituais, que estão... Porque a hora que a gente percebe esses criminosos, né? Tudo bem que tem alguns que são, né, muito inteligentes, mas desenvolveu inteligência, mas não desenvolveu moral. Moralmente estão muito atrasados. Então tem níveis evolutivos diferentes na Terra. E os espíritos protetores são sempre superiores àqueles que eles tutelam, né? Então, não quer dizer também que uma pessoa que está numa condição tão atrasada dessa precise ter um espírito de uma elevação tão superior. Pode ser acima da dele, mas que não seja tão elevado assim. Mas mesmo assim tem que ser um espírito que saiba orientá-lo para o bem. Mas como foi dito aqui atrás, né, que nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos. Então esses que desprezam os conselhos dos bons espíritos, né, eles têm também espíritos protetores, mas eles não ouvem, né? Então calha bem aqui nessa questão que nós estamos, né? Porque o que está dizendo aqui nessa questão 495? Que o espírito afasta-se quando vê que seus conselhos são inúteis, e mais forte é no protegido a decisão de submeter-se à influência dos espíritos inferiores. É justamente o que a Celinha colocou, né? Porque esses que agem no mal não estão interessados em ouvir a voz, os conselhos dos bons espíritos. Não que eles não tenham, mas esses espíritos tentam e se afastam. Deixam aquele... Às vezes, por longo tempo, a gente sabe que precisa, às vezes, algumas existências para que essa pessoa consiga começar a perceber, né, que está num caminho mau, que precisa rever a sua conduta, né? Então, eles se afastam quando necessário, porque nós escolhemos assim, pelas nossas escolhas. Mas esse afastamento, né, é para nos ensinar a fazer escolhas melhores. É como se eles nos deixassem aprender com a dureza das situações. Porque quando a gente age no mal, nós vamos sofrer a lei de causa e efeito, certo? Aqueles que fazem o mal receberão expiações dolorosas. Então chega um ponto que de tanto sofrer, de tanta dor na vida, de tantos problemas, essa pessoa começa a despertar para algo melhor. Então aí devagarzinho esse espírito vai trabalhando para reconduzir essa pessoa, né? A Ellen Santos dizendo aqui também no Instagram, o que fazer para aproximarmos do anjo da guarda? Então, Ellen, é uma boa pergunta também, porque para a gente se aproximar dele, a resposta é fácil, o difícil é fazer, né? Para nos aproximarmos dele, basta que a gente siga o caminho do bem, que eles nos conduzem ao bem. Quanto mais a gente seguir o caminho do bem, da fraternidade, do amor ao próximo, do perdão, da tolerância, né? Isso é o caminho que nos liga a eles. Difícil é a gente realizar isso muitas vezes, né? Então tem horas que a gente sente que a gente está afastado deles, né? Nós sentimos que nós nos afastamos porque nós estamos às vezes errando muito, né? Dando muita cabeçada na vida.
Então a gente sente que às vezes perde o contato, né, com esses amigos por causa da nossa situação inferior ainda, né? Então a gente precisa estar sempre atento aí para reagir, né? Como ela está dizendo, em oração, né? A oração, a Ivani disse. Então a oração sempre é útil, né? Não só a oração, vamos ficar bem claro, né? Não adianta também ficar orando o dia inteiro. Mas a oração é sempre um auxiliar, nos ajuda. Aí a gente faz oração e cria bom ânimo para mudar as atitudes, né? Vamos só concluindo aqui que diz assim: mas não o abandona completamente, né? Porque diz que ele se afasta, mas não o abandona completamente, e sempre se faz ouvir. É então o homem quem tapa os ouvidos. O protetor volta desde que este o chame. Tá vendo? Tá bem claro assim, ele só se afastou, fica ali de prontidão esperando a nossa reação, se a gente melhorar a nossa conduta, se a gente desejar agora ouvir os bons conselhos, se a gente desejar seguir por um caminho melhor, eles retornam, eles vão tentar sempre nos ajudar, né? Eles ficam só esperando, porque eles não podem, pessoal, fica bem claro, eles não podem tirar a nossa liberdade de escolha, né? Deus permite, foi Deus quem criou isso, o anjo protetor não vai passar por cima de uma lei divina. Deus nos deu liberdade, né? Deus não quer nada forçado da nossa parte. Se nós queremos o mal, Deus permite, Ele espera, até que a gente compreenda que o mal não é o melhor. Então é isso que é o legal na criação, né? Deus não força nada, Deus não tem pressa, Deus espera o nosso tempo e quando a gente quiser voltar ao caminho melhor, esses bons amigos continuarão de volta ali conosco, tá? O que mais aqui? Rosa Lima Barros também, boa noite, Rosa, muito bem-vinda, viu? A Cidinha Serene, lembra dizendo, então podemos concluir que nosso protetor evolui à medida que nós evoluímos? Então, Cidinha, o protetor, como não é ainda um espírito puro, ele também está em processo evolutivo, né? Em jornada ascensional, ele também está avançando espiritualmente, né? É lógico, então, que ele está progredindo, conforme ele dá conta bem da sua missão, se ele nos encaminha de uma forma eficiente para o bom caminho, a gente ouve as suas inspirações, então ele vai avançando também, é isso aí mesmo, né? Nós evoluímos, ele também evolui. Alissa Caetano também, muito boa noite, Alissa. Dizendo aqui, e anjo da guarda e o mentor são os mesmos ou cada um tem uma função? Muito boa pergunta, viu, Alissa? Gostei. A gente iria, acho que, falar mais tarde, mas vamos já comentar já. É boa essa pergunta da Alissa porque às vezes a pessoa confunde, né? Porque existem muitos espíritos que nos protegem. Então existe, por exemplo, o médium, ele tem o seu guia espiritual, que é chamado, né? Uma casa espírita tem o seu mentor, né? O espírito que cuida da casa, né? A gente tem também os espíritos familiares que nos ajudam, aqueles familiares que desencarnam e voltam para nos ajudar. Então veja, nós temos muita proteção, nós não podemos reclamar. Só que aí, Alissa, tem diferença sim, tá? Porque o anjo da guarda ou o espírito protetor não quer dizer que ele é o nosso guia espiritual, tá? Vamos supor, você tem uma tarefa para realizar, pode ser que um espírito te acompanhe naquela tarefa. Eu citei o médium porque é bem fácil para compreender o médium, mas qualquer tarefa, tá? Mas vamos imaginar o médium para ficar mais fácil. O médium vai participar de uma reunião mediúnica. Ele tem o espírito, o guia, né? O guia espiritual que vai orientá-lo na tarefa mediúnica. Agora, o espírito protetor acompanha a nossa vida, entenderam? O guia espiritual, às vezes, acompanha só a partir do momento que inicia a tarefa mediúnica. A partir de uma certa fase da vida, que a mediunidade apareceu na vida daquela pessoa. O espírito protetor não, desde o nascimento, como nós vimos, tá bom? Então existem diferenças, mas nós vamos falar mais à frente sobre isso, tá bom? A Tata dizendo aqui também, quem mostra os acontecimentos aos sensitivos é o anjo da guarda?
Quem mostra os acontecimentos aos sensitivos. No caso aqui, acho que a Tata Missioli está dizendo assim, aqueles sensitivos que têm tipo um pressentimento, né? Uma presciência, uma visão de algo que pode acontecer, né? Não necessariamente seria o anjo da guarda, né, Tata? Essa pessoa que tem essa presciência, né? Pode ser, não vamos dizer que não, pode ser o anjo da guarda, mas não necessariamente que seja ele, tá? Essa pessoa, por exemplo, pode ter durante o sono do corpo um desdobramento que se desliga do corpo, né? Lembra que a gente estudou lá umas questões atrás que fala sobre isso? Essa pessoa pode ser orientada durante o sono, né? Pode ter algumas percepções ali libertas do corpo, que ela tem uma percepção melhor, mas não necessariamente seja o espírito anjo da guarda, tá bom? Porque ele está num nível bem acima. A gente tem contatos mais comuns ali com espíritos pouco mais elevados que nós, mas não ao nível, às vezes, do anjo da guarda, que está bem acima, tá bom? A Celinha dizendo aqui, seria uma sensibilidade mediúnica? Então, no caso aqui do sensitivo, é o que a Tata está dizendo, né, Celinha? Uma sensibilidade mediúnica, como a Célia coloca, por exemplo, se é uma sensibilidade mediúnica, ele está percebendo uma inspiração de espíritos que estão ali junto dele, no próprio guia espiritual. Não é o anjo da guarda, né, para a gente não confundir. Então, uma sensibilidade mediúnica, como a Célia diz, ela é uma ligação maior com aquele espírito que nos auxilia na tarefa, né? Na tarefa que desempenhamos. Então, não quer dizer que seja o anjo da guarda. Esse anjo da guarda, a gente vai perceber, pessoal, que às vezes ele está em mundos diferentes, ele não está nem na Terra, para a gente ter uma ideia. Ele habita mundos superiores à Terra. E ele nos acompanha de lá, nós vamos ver isso mais à frente. É que esse tópico é bem grande, então a gente começa a falar, mas já vai precisar buscar informações de outras questões, né? Eles vão dizer que eles nos auxiliam a milhões de léguas, eles até usam o termo léguas, né? Para a gente perceber que eles podem estar em mundos, né? Propícios, condizentes com o nível evolutivo deles. Existem planetas que estão numa condição muito superior à Terra. E mesmo de lá, eles nos auxiliam. Isso é fantástico, maravilhoso. E é possível, né? A gente vai falar mais sobre isso depois. O que mais aqui? Tudo bem, vamos continuar aqui a questão então. Leandro, bem-vindo, Leandro. Boa noite. Bom, a resposta, pessoal, é interessante isso. Se vocês estão com o livro aí, vocês vão perceber. A resposta é esse trechinho que eu li, né? Se o espírito abandona, eles dizem aqui que ele se afasta, tal. Essa é a resposta. Mas, a hora que vocês olham no livro, a resposta é imensa, né? A partir de agora, olha só o que Allan Kardec fez. A continuação dessa resposta, ele foi buscar uma mensagem que está lá na Revista Espírita de janeiro de 1859. Quem tem a Revista Espírita, depois confira. Janeiro de 1859, tem uma mensagem lá nessa revista que eles falam sobre o anjo da guarda, tá? E vocês reparem aí na resposta, se vocês estão com o livro, essa pergunta está assinada, né? São Luís e Santo Agostinho. Porque essa resposta, como estou dizendo, Allan Kardec recortou lá, copiou da Revista Espírita e trouxe para o Livro dos Espíritos. E ele então acrescentou nessa resposta da questão número 495 com essa mensagem que foi dada espontaneamente, tá, por São Luís e Santo Agostinho, e Allan Kardec trouxe para completar essa resposta. Aí vocês poderiam perguntar assim para mim, mas como que é isso? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. Como que ele trouxe algo da revista de 1859? Estranho, depois, né? Mas aí, pessoal, vamos entender uma coisa.
o Livro dos Espíritos, quando foi lançado a primeira edição francesa, foi em 1857, com 501 perguntas. Não era esse formato que nós temos hoje, tá? A edição primeira, o livro original, só tinha 501 perguntas. E Kardec, no ano de 1860, ele revisou, atualizou o livro e levou para 1019 questões, que é o livro que nós temos hoje, a segunda edição. Então, a edição que nós usamos não é referente à primeira edição francesa, mas referente à segunda, de 1860. Por isso que ele trouxe aqui para essa edição essa mensagem do ano de 1859, que está lá na Revista Espírita. Tudo bem? Só para deixar clara essa informação aí, que eu creio que é interessante, né, para a gente compreender um pouco que nem sempre as perguntas do Livro dos Espíritos, as respostas nem sempre foram dadas diretamente às perguntas. Muitas respostas, Allan Kardec fazia isso. Ele pegava uma comunicação espontânea que havia sido dada e acrescentava em uma resposta. Ele colocava como resposta, mas não foi resposta direta. Isso que é interessante, nem todas as respostas foram dadas diretamente para alguma pergunta, tá bom? Bom, dito isso, continuando então, eles dizem assim, agora começa a mensagem, né, de São Luís e Santo Agostinho. Eles dizem assim, é uma doutrina esta dos anjos guardiães que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos. Não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos amparar e aconselhar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem? Mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente se vos liguem na terra? Vejam que resposta maravilhosa, consoladora, né? Que eles estão nos despertando para isso, né? Imagine, pessoal, nós temos junto de nós um espírito de alta elevação, que nos são superiores, como eles dizem, que estão à nossa disposição para nos ajudar. E a gente, às vezes, não usa, não se utiliza dessa possibilidade que temos, né? E vejam que eles colocam aqui, né? Mais sincero do que os amigos mais leais que temos. Imagine se você tem um amigo querido, um familiar, um irmão que te ama, que te faz tudo por você. Eles estão dizendo que esse anjo faz mais, né? São mais dedicados ainda, para a gente ter uma ideia do quanto esses bons amigos querem nos ajudar. Para a gente ter essa gratidão a Deus, né? De ter essa bênção em nossa vida e aproveitarmos essa oportunidade que temos, né? Eles continuam ainda dizendo, eles, né, os anjos da guarda, se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Vejam só, é uma lei de Deus. Deus criou a lei do anjo da guarda, que ele fique sempre ao lado de cada um dos seus tutelados. Foi Deus quem aí os colocou, permanecendo por amor de Deus. Desempenham bela, porém penosa missão. É interessante isso que eles colocam, né? É lógico que é uma bela missão de nos conduzir ao caminho que conduz, né, a Deus, a nossa elevação, mas é uma missão penosa. Por quê? Lógico, porque nem sempre nós correspondemos àquilo que eles nos oferecem. Nem sempre nós ouvimos os seus conselhos, né? Nem sempre a gente coloca em prática as boas ideias que eles nos sugerem. Às vezes a gente está indo por um caminho errado, eles, não é por aí, né? Mude esse comportamento, faça diferente, a gente não ouve. Então imagina o trabalho que a gente dá para esses espíritos, né, elevados. Então acaba sendo uma missão penosa para eles, porque eles insistem, né, eles se dedicam, mas nem sempre a gente corresponde. Continuam eles dizendo, sim,
onde quer que estejais, estarão convosco. Vejam só, nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, vejam só, que interessante, não importa o lugar onde nós estejamos, não importa se nós estamos em queda moral, como eles dizem aqui, né? Lugares de devassidão, mesmo que a gente esteja agindo de uma forma muito infeliz, né? A gente esteja em queda moral, esses amigos estão ao nosso lado. Eles não nos desamparam, eles estão sempre tentando nos reconduzir a um caminho melhor. Então, para a gente perceber a importância, né, que às vezes a gente não dá essa importância para essa concessão que Deus faz, concedendo a cada um de nós, né? A Ivani dizendo, e as pessoas que não acreditam em anjo, recebem o auxílio deles, né? Recebe, Ivani, todos, viu? Porque esses amigos, eles estão para ajudar, veja bem, quando o espírito é elevado, ele quer ajudar, ele quer fazer o bem, ele não espera a recompensa, ele não espera a gratidão, ele não espera que a pessoa corresponda, eles vão ajudar porque é da lei de Deus, tá? Então todos vão receber, Ivani. Agora, quem não acredita, né? Ele não aproveita tanto, porque ele poderia conversar com esse anjo da guarda, poderia pedir conselho. A gente não precisa só esperar que ele nos ajude, a gente pode conversar com eles, né? Aquele momento da oração que a gente conversa com Deus, conversemos também com o nosso anjo da guarda. Falemos com ele das nossas dificuldades, né? A gente pode pedir conselho, orientação, vai chegar de forma muito sutil, porque se fosse abertamente, a gente teria, né, méritos. Se eles falassem claramente, faça isso, faça aquilo, então é lógico que vai ser uma coisa muito sutil a nível de pensamento para a gente tomar a decisão por nossa conta, para que a gente tenha o mérito da escolha, tá? Eu sei que o horário já está estourando aqui, pessoal, mas só vamos mais um trechinho só. Eles dizem assim, mais à frente, eu não estou lendo completamente a questão, mas logo, pouca coisa mais à frente vai dizer assim, interrogai os vossos anjos guardiães, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade, que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus, e não podeis enganá-los. Olha que interessante, né? Eles estão dizendo aqui, interrogai-os, eles estão pedindo para a gente perguntar, tirar dúvidas, pedir ajuda, né? Só que eles alertam, né? Não adianta ocultar, não adianta querer parecer para eles que nós somos bonzinhos, que a gente não erra nada, esconder as nossas intenções. Eles vão ler os nossos pensamentos, eles nos conhecem, eles têm o olhar de Deus, como diz aqui, né? Mas o interessante, pessoal, é que eles nos olham como um filho querido, né? Eles não têm aquele olhar de censura, de achar, nossa, como que você está errando, né? Não é, eles têm aquele olhar de compaixão, de um pai, de uma mãe com relação aos filhos. Então, lógico que nós não vamos esconder nada deles, vamos abrir o nosso coração, né? Pedir orientação, mostrar para eles que a gente está errando, mas que a gente quer seguir um caminho melhor, para que eles nos inspirem, né? Essa é a troca aí que a gente deve fazer, né? A Celinha dizendo aqui, as intuições se tornam, nossa, como sou inteligente, pensei nisso rapidinho. Pois é, né, Celinha? A gente recebe a inspiração, né? Vem aquela coisa boa, aquele pensamento legal, a gente já joga para a gente. Eu que tive essa boa decisão. Bem colocado, né? A gente precisa perceber que muitas vezes nós estamos recebendo auxílio, né? Mas eles nem ligam, mesmo que a gente diga que é nosso, eles estão fazendo bem sem esperar recompensa, né? E só mais um trechinho aqui para concluir.
Ele diz assim: aos que considerem impossível que espíritos verdadeiramente elevados se consagrem à tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que nós, olha só, diremos que nós vos influenciamos as almas, estando embora muitos milhões de léguas distantes de vós. Foi aquilo que eu tinha adiantado. Então eles estão dizendo que mesmo muito distante, né, em outros planetas, eles nos auxiliam. Não tem nada de absurdo. Nós sabemos que o pensamento trafega pelo fluido cósmico universal. O fluido cósmico está em todo o universo, então os pensamentos se deslocam numa velocidade incrível. Eles têm como veículo, né, o fluido cósmico. Então não tem nada de absurdo que eles se comuniquem conosco de distâncias muito longas, né, e que nos acompanhem. Eles dizem ainda: não receeis. Olha só o que eles dizem agora. Outra coisa antes. Vocês perceberam que eles falam aqui? Nós vos influenciamos as almas. Quem está dizendo isso? São Luís e Santo Agostinho. Então, São Luís e Santo Agostinho já se declaram aqui como anjos da guarda. Eles estão dizendo isso. Nós vos influenciamos. Eles não dizem eles vos influenciam. Eles dizem nós. Então, olha só, São Luís e Santo Agostinho, para a gente ter uma ideia, são anjos da guarda, são espíritos protetores. Imaginem, né? São espíritos de alta elevação, são espíritos aí de uma boa elevação, né, espiritual. E eles continuam dizendo: não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Vejam que interessante isso, né, pessoal? É como se eles estivessem implorando para a gente conversar com eles, para a gente buscar a ajuda deles, dizendo que eles não se cansam, que eles não se incomodam, mesmo que a gente pedir muita coisa, que a gente perguntar muita coisa. É por essas informações que eu disse lá no início, né, que eu me dei conta que preciso manter um contato maior com o meu espírito protetor, coisa que não fazia tão intensamente, né? Lógico que a gente tem essa lembrança, esse contato, mas eu creio que eu preciso intensificar isso, porque eles estão aqui nos dizendo que abusemos até, né? Que aproveitemos essa oportunidade que temos, tá? Que é algo assim tão importante na nossa vida, né? Bom, pessoal, creio que a gente vai ficar por aqui. Tudo em ordem aí? Até estamos já estourando o horário. Tudo bem? Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer dizer alguma última colocação? Que nós já vamos encerrar aqui, tá? Lógico que não estamos esgotando o assunto, pessoal. Na próxima semana nós vamos retomar, porque tem mais questões, tá bom? Se vocês viram aí, o tópico é bem longo, tá? Nós fizemos aí uma primeira parte. Semana que vem a gente retoma a continuidade das questões, paramos na questão número 495, tá bom? E a semana que vem a gente vai buscar mais algumas questões para concluir esse estudo desse tópico aí, que é muito interessante e muito importante, né? Legal, Carla. Então, se está tudo bem. Pessoal, então vamos encerrando, né? Agradecendo o nosso bom anjo da guarda, vamos sempre lembrar deles, né? Que nos ajudam, esses amigos que estão constantemente ao nosso lado. Vamos essa noite fazer uma oração especial para o nosso bom anjo da guarda, quem não tem esse costume ainda, já que a gente percebeu aqui, né, como é importante manter essa ligação com esse bom amigo. Vamos procurar estar mais dóceis, né, mais ligados a essas boas sugestões que eles nos oferecem. Imaginem, né, como é bom quando a gente pensa que, nossa, a gente pensa assim, nossa, mas uma vida tão difícil aqui na Terra, mas nós não estamos sozinhos, tem um ser de alta elevação que olha por nós, por nós. Isso é que é interessante, cada um de nós tem um espírito de alta elevação cuidando de nós, que a gente esteja atentos, né, gratos, que a gente receba
essas boas sugestões e procuremos, né, colocá-las em prática, tá bom? Pessoal, muito obrigado a cada um de vocês, a nossa gratidão a Deus, né, nosso Pai, a Jesus, o Mestre Maior, que nos concedeu mais esta oportunidade. É tão bom quando falamos dessa doutrina abençoada, né, a gente sente já envolvidos por um clima de paz, por pensamentos mais elevados, isso aí nos ajuda muito, né? Então, agradecemos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo da guarda, aos bons espíritos que nos auxiliam. E eu agradeço a cada um de vocês por mais este momento que estivemos juntos aqui estudando, tá? Vamos estudar mais uma semana, e eu creio que a próxima, deixa eu ver aqui, a próxima é dia 16, nós vamos fechar o ano na próxima semana, tá? Porque na outra será dia 23, aí é muito próximo do Natal. Então a gente vai ter só mais uma semana de estudo na próxima semana, e depois vamos dar uma pausa, né? Pelo menos de 2 semanas, depois a gente resolve, né, pelas festas de fim de ano, né? Toda aquela questão aí de, às vezes, viagens e tal. E depois a gente retorna no início de janeiro, tá bom? A Ivani colocando aqui a oração, né? Santo Anjo do Senhor, muito legal, Ivani. É do Anjo da Guarda, né? Muito bom. Pessoal, meu abraço, muita paz, uma boa noite a vocês, tá? Muito obrigado aí pela presença, pela participação de sempre, pelo carinho de vocês. Que nós tenhamos todos uma boa noite, um bom final aí de semana, né? Nos preparando para o Natal, que é tão importante a gente considerar essa data, a gente procurar ver cada vez mais o verdadeiro significado do Natal, né? Relembrarmos a figura do Cristo, o que representa verdadeiramente o Natal. Lógico que a gente pode ter as nossas, né, festividades, mas a gente não deveria se desligar da essência que é o Natal, né? Tentar buscar aquele contato maior com a espiritualidade, buscar compreender a missão de Jesus entre nós, buscarmos seguir um pouco mais os passos do Cristo na nossa vida, né? Então, muita paz a todos, até a próxima semana, quando a gente encerra mais esse ano de estudos, tá bom? Fiquem com Deus, um abraço a todos.